Bom, pessoal, a questão diz o seguinte: o responsável por um grupo de 27 policiais, sendo 15 homens e 12 mulheres, deseja formar grupos de 3 policiais, cada um para fazer o patrulhamento em uma determinada região. Ele deseja utilizar todos os policiais e quer que cada grupo de 3 policiais haja pelo menos um homem e uma mulher. Assim, vai formar grupos do tipo H, composto por 2 homens e uma mulher, e do tipo M, composto por 2 mulheres e um homem. A diferença entre o número de grupos do tipo H e o número de grupos do tipo M é: quando a questão pergunta a diferença, ele quer saber do número de grupos formados do tipo H menos o número de grupos do tipo M será quanto? Essa é a indagação da banca. Então vamos pensar da seguinte forma: ele dispõe de 15 homens e 12 mulheres para totalizar os grupos. Esse é o contingente desse determinado local. Se formássemos um grupo do tipo H, logo precisaríamos de 2 homens mais uma mulher. Se fossem 2 grupos do tipo H, logo seriam 4 homens mais 2 mulheres. Se formássemos 3 grupos do tipo H, logo seriam 6 homens mais 3 mulheres. E assim sucessivamente. Se forem N grupos do tipo H, serão alocados 2 vezes N homens mais N mulheres. Certo? Para o tipo M, se forem dispostos um grupo do tipo M, serão necessários 2 mulheres mais um homem. Se forem 2 grupos do tipo M, serão necessários 4 mulheres mais 2 homens. Se forem 3 grupos do tipo M, serão necessários 6 mulheres mais 3 homens. Logo, se forem dispostos N grupos do tipo M, serão necessários 2 vezes N mulheres mais N homens. Ok? Da seguinte discernimento da questão, do seguinte entendimento, a gente pode concluir que o seguinte: os 15 homens que o contingente disponibiliza, eles terão que formar 2 vezes o grupo H mais uma vez o grupo M, sendo que serão dispostos no grupo H 2 homens e no grupo M 1 homem. Certo? As 12 mulheres que estão disponíveis, elas terão que ser alocadas, distribuídas da seguinte forma: 2 vezes o grupo M mais uma vez o grupo H. Então, essa, de certa forma, é a parte difícil da questão. Entender o que ela está pedindo, conseguir distribuir os números e chegar a essa etapa. Aqui, a gente tem um sisteminha composto por 2 variáveis, grupo H e grupo M, e 2 equações: 2H mais M igual a 15, 2M mais 1H igual a 12. 2H mais M tem que ser igual a 15. Vou pegar o número de grupos de homem vezes 2 mais o número de grupo de mulheres, tem que utilizar os 15 homens. 2M mais H tem que ser igual a 12.
pegar o número de grupo de mulheres vezes 2, vai ter que ser o número de mulheres alocado naqueles grupos, mais uma mulher que será alocado no grupo H. Então, qual é o princípio para a resolução de questões do tipo sistema? Qual é o princípio dos sistemas? A gente temos duas variáveis e duas equações. Então, o princípio é, eu vou isolar uma variável. Quando eu digo variáveis, eu quero dizer que o número, a letra H e a letra M são números. A gente só não sabe quais números são nesse momento. Isso é o que a gente deseja descobrir. Eu vou isolar uma dessas variáveis e substituir na outra equação. Por exemplo, eu posso dizer que H vai ser igual a 12 menos 2m. Certo? Qual foi a operação que eu fiz? Os dois m's que estavam sendo somados à variável H, eu passei para o outro lado da igualdade. Quando eu passo uma variável ou um número para o outro lado da igualdade, ele inverte a operação. A gente aprende na escola que o sinal que é mais vira menos. Na verdade, ele deve inverter a operação. Se ele está somando ao lado esquerdo da equação, deve passar subtraindo do outro lado. Se ele tem mais 2H, mais 2M, logo do outro lado deve ser menos 2M. Dessa forma eu consegui isolar a variável H. H, agora a gente viu que é 12 menos 2M. E esse valor H é passivo de eu substituir na outra equação. Certo? Então, aonde tem a letra H aqui, eu vou colocar esse resultado que a gente achou. 2 vezes que multiplica 12 menos 2m mais m deve ser igual a 15. Certo? Pessoal, multiplicação de uma equação dentro do parênteses. Como é feito? Eu devo multiplicar o número, o multiplicador, pelos dois elementos. 2, 3, 4, quantos elementos existirem dentro do parênteses. Esse valor 2, ele está multiplicando o número H. O número H, que eu ainda não sei quanto é, eu sei que ele é 12 menos 2m. Logo, o número 2 deve multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Muito cuidado com a questão, o sinal que acompanha. Quando eu tenho um sinal negativo, ele está acompanhando o 2m. O 2m, ele é menos 2m. Ele tem um sinal negativo que acompanha esse elemento. O elemento 12 tem sinal positivo, certo? Então, 2 vezes 12, 24. 2 vezes menos 2m, menos 4m. Certo? Mais m deve ser igual a 15. Ok? Agora, vamos arrumar, vamos ajeitar nessa equação. O princípio é, tudo que for variável fica de um lado da igualdade, tudo que não for variável deve ser alocado do outro lado da igualdade. Então, tudo que tiver m vai ficar à esquerda, tudo que não tiver m eu vou colocar à direita. Note que para que eu passe para o outro lado da igualdade, eu devo inverter a operação. Se ele está somando, se eu estou dizendo que 2 vezes 12 é mais 24, quando eu passar para o outro lado da igualdade, ele deve ser menos 24. Então, menos 4m mais m deve ser igual a 15 menos 24. Certo? Vamos lá. Menos 4m mais m. Vamos supor que eu tenha uma dívida de R$4, certo?
E assim, eu consegui sanar, pagar uma parte da minha dívida de 1M, de R$1. Logo, eu ainda devo R$3. Então, menos 4 mais 1, menos 3M. Deve ser igual a mesmo princípio. Eu tenho uma dívida de 24, ou seja, eu tenho um valor negativo de 24 e eu consegui quitar 15. Então, quanto que eu ainda estou devendo? 24 menos 15, menos 9. Certo? Note que nós temos dos dois lados da equação valores negativos. Os dois lados da equação um é menos 3m e o outro é menos 9. Assim, é a mesma coisa que eu dissesse menos 2 é igual a menos 2. Logo, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, os dois lados da equação, eu não estaria alterando essa igualdade. Certo? Isso aqui continua sendo menos 2, seja menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 1 será 2. Menos 2 multiplicado por menos 1 será 2. Todas as operações matemáticas que eu realizar de um lado da equação, elas devem ser realizadas de igual forma do outro. Então eu posso multiplicar o menos 3 por menos 1, que eu diria que é 3m, vai ser igual a menos 9, que eu multiplico por menos 1. Logo, será igual a 9. Continuando. 3 vezes o valor de m vai ser igual a 9. Quando eu passo um número, um multiplicador, para o outro lado da igualdade, ele deve inverter a operação. Note, pessoal, que ele não inverte o sinal, ele inverte a operação que ele está realizando. Então, se o 3 está multiplicando o valor de m, devo passar ele para o outro lado dividindo, mas ele continua sendo positivo. M vai ser igual a 9 divididos por 3. Logo, m será igual a 3. Certo? Primeira das variáveis eu já descobri. O número de grupo de mulheres, grupos do tipo M, formado, será 3. Agora, eu pego esse resultado, até aqui, e eu vou substituir em uma das equações que nós iniciamos o sistema. O M, eu já sei que é 3. Então, 2H mais M deve ser igual a 15. 2H mais 3 deve ser igual a 15. 2H deve ser igual a 15 menos 3. O que houve? O número 3, que estava somando 2H, foi deslocado para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Se ele estava somando, ele passa para cá subtraindo. Se ele era mais, ele passa para cá como menos. Certo? 2H vai ser igual a 12. Mesma coisa. O número 2, que está multiplicando a variável H, ele passa para o outro lado, invertendo a operação. Se ele está multiplicando, o inverso da operação de multiplicação é a divisão. Então, H vai ser igual a 12 divididos por 2. Logo, H será igual a 6. Certo? Então, qual é a pergunta? Qual é a pergunta da questão? A diferença entre o número do tipo H e o número do tipo M é... Então, tipo H
são 6. Menos tipo M são 3. Logo, 6 menos 3 é igual a 3. Alternativa da resposta, C.